A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o irmão Alan, que tem um canal no YouTube, Irmão Alan Resgatando Alma para Jesus. Estou aqui no monte, onde eu sempre subo para orar, para buscar a face e a presença do Senhor, não tirando a eficácia do Espírito Santo, aonde a Bíblia fala: onde tiver 2 ou 3, eu estarei. Mas sim é um momento onde eu me separo, é um momento de intimidade com esse Deus que eu sirvo. Glória a Deus, aleluia. E eu só tenho que agradecer a esse Deus que tem olhado para nós com um olhar de misericórdia, a qual eu e você não somos merecedor, mas através de Jesus Cristo, a qual ali ele se entrega na cruz do Calvário por mim e por você, levando sobre si pecados, dores, enfermidade. Muitas das vezes eu e você não tem reconhecido. Muitas das vezes eu e você tem olhado para as coisas deste mundo e tem esquecido das coisas de Deus. Eu tenho passado por muito altos e baixos, e eu confesso para os irmãos que não tem sido fácil. Não tem sido fácil servir a esse Deus. É muita luta, é muita batalha. Muitas das vezes a gente pensa em parar, mas a gente vê que se parar é pior. Então Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, né? Jesus falou isso. Jesus falou: tem bom ânimo, filho. Porque assim como Cristo ele venceu esse mundo, nós iremos vencer. Só que não tem sido fácil. Não tem sido fácil para mim nem para os irmãos. Muitas das vezes a gente somos traídos, né? Traído por pessoas que aparentemente parece que querem fazer a obra de Deus. E muitos falavam assim para mim que iria comigo até o final, que eu era o pastor dele. E no momento de aflição, no momento de tribulação, viraram as costas para mim. E eu digo para os irmãos: não é fácil servir Cristo, porque a perseguição, a luta, quando ela vem na minha e na tua vida, as pessoas que viram as costas, as pessoas que nos traem, são aquelas que ultimamente diz que nos ama, que acredita que nós somos servos de Cristo, mas são as mesmas pessoas que viram as costas para nós. Mas o intuito de eu estar abrindo essa live, esse vídeo hoje, é para falar um pouco do amor de Deus, porque cada um vai receber aquilo que merece, né? A Bíblia diz que os olhos de Deus ele está contemplando os bons e os má coração. Então ninguém vai ter como inocente naquele grande dia. Glória a Deus. E não tem sido fácil nesses últimos tempos servir a Deus, pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Carregar uma Bíblia na mão, todo mundo carrega. Agora viver ela é para poucos. É para poucos, meus irmãos. Porque não é fácil servir a Cristo. Não é fácil servir esse Deus poderoso. Eu peço que os irmãos abram sua Bíblia em Lucas capítulo 13 e versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Eu quero trazer uma mensagem para os meus irmãos nesta manhã de domingo, para que meus irmãos venham meditar. Glória a Deus, aleluia. A passagem do Senhor ela se encontra em Lucas capítulo 13 e versículo 10, que tem por título a cura da mulher paralítica. Glória a Deus, aleluia. Estarei lendo para que os irmãos venham entender. Ensinava no sábado em uma da sinagoga. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e havia já há 18 anos. Andava encurvada e não podia de modo algum se endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou assim e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, glorificando a Deus. A palavra do Senhor,
ela veio para o meu coração, meus irmãos, falando de uma mulher a qual tinha 18 anos, paralítica, dentro de uma igreja, de uma sinagoga, a qual ali também tinham seus líderes, pastores, né, daquela época, a qual muitas das vezes hoje tem muitos ministérios abertos, muitos pastores, muitos homens se nomeiam pastores, mas não são levantados por Deus. E ali Jesus, quando vê aquela mulher com espírito de enfermidade em sua coluna, Jesus a chama e põe as mãos sobre ela. Aquela mulher, ela é curada daquela enfermidade, a qual aquela enfermidade era provocada por espírito imundo, a qual estava alojado em sua coluna. E muitas das vezes, muitas pessoas, meus irmãos, estão com os espíritos imundos em seu corpo, colocando enfermidade. E muitas das vezes os pastores hoje não têm visão, porque as visões hoje da maioria dos pastores é crescer ministério e esquecer que as almas estão carentes da palavra e de curas e de libertação. Glória a Deus. Hoje em dia os pastores, meus irmãos, estão visando o dízimo e oferta, esquecendo que as ovelhas estão doentes. Doente por quê? Porque estão faltando pregar o evangelho genuíno da palavra de Deus, que é corpo, alma e espírito. Mas Jesus, cheio do Espírito, cheio do poder, quando avista aquela mulher dentro daquela igreja, há 18 anos ali encurvada, mas ela nunca desistiu, meus irmãos. Ela continuava perseverando dentro da casa do Senhor. E ali Jesus chama ela e põe a mão sobre ela. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, que é o pastor daquela época, indignado porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: há 6 dias que pode fazer tais trabalho, né? Porque não vem, ele fala sobre isso. Não vem no dia de sábado. E respondeu-lhes, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós os seus bois e jumento, e não leva a beber água? Glória a Deus. Jesus estava questionando aquele pastor, ao ponto de Jesus dizer para ele: hipócrita. Porque aquele pastor se levanta contra Jesus, porque Jesus estava curando aquela mulher num dia de sábado. E como todo mundo sabe, que Deus descansou no sábado, no 7º dia. Mas Jesus é o próprio Deus que se fez carne, então ele tinha toda a autoridade de fazer o que ele queria, porque ele é o próprio Deus. Mas aquele povo daquela época não entendia isso, né, meus irmãos? E ali Jesus chama ele de hipócrita. Você não desprende seus bois e seus jumentos para dar-lhe de beber água? Jesus queria dizer para ele que mais importante para você é no dia de sábado é fazer as coisas que você acha que é certo, do seu interesse de que salvar almas, de que ir atrás das almas. Jesus quis dizer isso para ele. Glória a Deus. E naquele momento ali Jesus chama eles de hipócrita. Vocês desprendem seus bois e seu jumento para darem de beber água. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Você vê que Jesus estava comparando aquela mulher com aqueles animais. Porque Jesus quis dizer, os animais estão mais importantes do que essa mulher que está presa por Satanás. Tá entendendo? E aqueles pastor naquela época estava questionando Jesus, porque Jesus estava desprendendo aquela mulher daquela prisão, a qual Satanás estava tentando destruir ela com enfermidade. Mas Jesus, com o seu poder e a sua sabedoria tremenda, ali ele repreende aquele pastor, aquela mulher é curada, glória a Deus. E eu creio que a vida dela foi transformada assim como a minha e a tua. Basta eu e você crer, nunca desistir. As pedradas vai vir, as perseguições vai vir, a calúnia vai vir. Muitas das vezes vão dizer que a gente estamos loucos, mas eu digo para você, somente crê e confia no Senhor. Confia no Senhor, nunca desista. Porque assim como essa mulher passou 18 anos dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, sendo ensinada por um pastor, a qual Deus não levantou, a qual Deus não tinha negócio com ele, mas ela perseverou, que um dia Jesus entrou naquele lugar,
Assim também na minha e na tua vida. Um dia Jesus pode entrar na minha e na tua vida e a nossa vida ser transformada através do Espírito Santo e a gente possa ter um encontro com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, não desista, Jesus está voltando. É tempo de se arrepender, é tempo de levantar a cabeça, é tempo de nós buscar a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus.